Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Bambirra, estudante de Engenharia Civil, cursando agora aí o segundo período na Escola de Engenharia Civil de Minas Gerais. E hoje eu vim aqui para apresentar o trabalho de Física 1, proposto pelo Cláudio, que consiste basicamente em pegar uma das matérias estudadas por a gente aí nesse segundo período e trazer o conceito dela, né, dessa matéria e a aplicação dela em alguma das áreas da engenharia. Então, bora lá. O tema escolhido de hoje foi a lei de Hooke. E eu vou falar um pouquinho mais aí sobre a lei de Hooke e a aplicação dela na engenharia. Então, bora. Bom, começando, o que é a lei de Hooke? A lei de Hooke é uma lei da física que determina a deformação sofrida por um corpo elástico dependendo da força que você aplica a ele. O que é um corpo elástico? Um corpo elástico é qualquer objeto, basicamente. Todos os objetos têm uma resistência elástica. E dependendo da sua força aplicada, cada objeto responde de uma certa forma, sendo dobrando ou simplesmente quebrando muito rápido, é muito frágil, ou se no caso se eu usar uma mola, que é muito usada para explicar essa lei de Hooke, ela vai, dependendo da força aplicada, ela vai se abrindo e aumentando, né? Assim, você consegue calcular o K. Bom, a lei de Hooke tem sua fórmula, que é representada por F, que é igual a Kx, onde F é a força que você aplica, K é a constante elástica e X é a variável. A variável normalmente o quê? O que se usa na variável? Você usa a distância. Como exemplo, já falei, uma mola. Quando você pega uma mola e aplica uma força nela, ela vai, do seu ponto zero, ela vai ganhar uma distância x, né, que vai ser ali o x, e dependendo dessa força aplicada, se você conseguir ter esse valor, você vai conseguir responder qual que é a constante elástica dessa mola. Bom, então vamos ao que interessa, né? A lei de Hooke, ela também é muito utilizada na construção civil. Uma vez que as vigas de prédios, elas também oferecem uma resistência sobre uma força aplicada a elas. Só que a gente não vai utilizar a fórmula de F igual a Kx para representar, para fazer esse cálculo. A gente vai usar uma variável dessa lei de Hooke, que é a lei de Hooke para tensão. E o que é essa lei de Hooke para tensão? Bom, a lei de Hooke para tensão é a lei de Hooke para tensão de estruturas, que ela é representada por sigma, que é isso aqui que vocês estão vendo, que é igual a E, módulo de elasticidade vezes o epsilon, que é basicamente essa fórmula aqui que vocês estão vendo que eu deixei aqui mais ou menos, e que essa é uma fórmula equivalente à fórmula da lei de Hooke, conhecida, mais conhecida, que é F, F igual a Kx. E o que a gente pode achar com essa fórmula? Bom, com essa fórmula, basicamente, a gente pode achar qual que é esse sigma, né, da tensão, dependendo da força aplicada sobre um objeto. Por exemplo, eu tenho um objeto que eu aplico uma força aqui, ele vai sofrer uma deformação. Com isso, eu consigo calcular qual que é essa deformação, qual que até quando eu consigo fazer força aqui até esse objeto quebrar, né, ou sofrer uma deformação irreversível. Então, vamos agora para uns testes aí para a gente pôr isso na prática. Bom, agora eu estou aqui com 3 objetos diferentes para realizar o experimento que comprova a lei de Hooke na construção civil. Então vamos lá. Primeiramente aqui eu improvisei um suporte para conseguir deixar o mais reto possível e esse objeto conseguir representar uma viga na construção civil, né? E tal. Primeiro eu trouxe aqui um macarrão, que é o mais conhecido espaguete, né? E primeiro eu vou fazer um teste aplicando uma força no meio desse espaguete aqui, onde não tem suporte. Bom, vamos lá. Então, quando eu aplico essa força no meio do espaguete, pode-se ver uma deformação em seu formato. De acordo com a força que eu apliquei e a tensão, né, do espaguete, a sua elasticidade, se vê que ele dobrou, né, em seu meio. Só que pela força que eu apliquei, que não foi uma força muito grande, é uma força reversível, que quando eu solto, ele volta ao seu normal, né, à sua origem. Porém, esse espaguete, ele é muito fraco,
muito frágil, porque a força que eu apliquei aqui foi uma força muito insignificante. Aí, por exemplo, quando eu aplico uma força um pouquinho maior, ele acaba quebrando. E quando ele quebra, isso quer dizer que foi aplicada uma força maior do que a sua resistência, né? Do que a sua resistência. E sendo assim, ele criou uma deformação permanente. Ou seja, algo que eu não. Uma deformação irreversível. Uma coisa que eu não consigo reverter, porque agora ele está quebrado, entendeu? E esse primeiro exemplo foi com espaguete, só para demonstrar, né, que é um objeto muito fraco. Agora eu vou pegar aqui um palito, que esse palito pode ser usado aí para churrasco, alguma coisa assim, né? Que ele já é um pouquinho mais resistente, vocês podem ver que ele é mais grosso, né? E vamos prender ele aqui. Aí. Palito preso, vamos também fazer a aplicação de força. Bom, você vê que se eu aplicar a mesma força que eu apliquei no espaguete, o palito não nem, nem mexe, né? Ele nem dobra, nem demonstra algo diferente. Porém, se eu aplico um pouco de mais força nele, você consegue ver que a deformação nele já é mais significante. Também pode-se ver que ele aplica uma resistência contra o meu dedo, fazendo uma força para cima para eu voltar com o meu dedo, né, para a posição, para ele ficar na posição de origem dele, né? E isso significa que a tensão dele é muito maior do que a tensão de um macarrão, de um espaguete, certo? E também outra coisa é que se eu aplicar uma força muito grande aqui com meu dedo, é muito difícil de eu conseguir quebrar esse palito. Bom, você deve estar aí se perguntando, mas por que ele está falando de palito e espaguete? Esses cálculos são justamente esses cálculos que são realizados na engenharia, porque aqui eu estou representando esse palito e espaguete como se fosse uma viga, né? E são exatamente esses cálculos que são usados na engenharia para representar as vigas dos prédios, né? E o quão de peso vai ficar em cima dela, para ela não pode entortar e sofrer alguma deformação irreversível, entendeu? A viga de um prédio ela tem que suportar todo o peso que está em cima dela e ainda assim possuir de uma elasticidade que, se o peso aumentar, é, ela consiga sustentar esse peso e depois voltar ao seu normal sem sofrer uma, é, uma deformação irreversível. Que aí acontece de quebrar a viga e aí cai o prédio, né? Aí alguns casos aí já aconteceram desse cálculo da viga ser mal feito e a viga não suportar o peso do prédio. E por último aqui, só para acabar o teste, para fazer de 3, né, para ficar mais dinâmico, eu trouxe aqui uma antena de um carrinho. E essa antena é para representar uma viga metálica agora, né? Que para vocês verem que quando eu aplico uma força em cima dela, com o meu dedo, ela nem sofre deformação, né? E por causa do seu material, né? Que ela é feita de alumínio, então é muito mais resistente do que um palito. E por ela ser menor também, ela é mais, né? Mais consistente. E aí é muito difícil dela sofrer alguma alteração quando eu aplico uma força com o meu dedo. Então, foi isso aí, entendeu? Esse é meu vídeo, esse foi meu trabalho de Física 1, é, atuando, né, na área de engenharia. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido um pouco aí. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Falou.